Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário, à liturgia, neste domingo, a festa da Santíssima Trindade, ano A, ano de Mateus, nosso 28º encontro. Hoje a Igreja celebra a Trindade Santa, um único Deus em três pessoas distintas, inconfundíveis, unidade sem mistura, distintas pessoas sem se separar ou quebrar a unidade do único e mesmo Deus. Jesus revelou a Trindade Santa, e nossa salvação é operada pelas pessoas divinas, que agem por nós e para nossa salvação. O Pai é aquele que gera o Filho, pois o que gera, isto é, o Pai, é distinto daquele que é gerado, o Filho. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, prometido pelo Filho que suplica ao Pai. O Pai cria todas as coisas por mediação do Filho. Por meio dele é que o Pai criou tudo. A palavra estava no mundo, o mundo foi feito por meio da palavra. João 1:10. Esta palavra que se fez carne no seio da Virgem Maria e habitou entre nós. João 1:14. O Espírito Santo é o nosso santificador, que com o Pai e o Filho deve ser adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, como encontramos no Credo Niceno-Constantinopolitano. A antífona de entrada é uma doxologia, um ato de louvor. Bendito seja Deus Pai, bendito seja o Filho unigênito, bendito o Espírito Santo. Deus foi misericordioso para conosco. A Igreja se reúne em Eucaristia em nome da Trindade, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, em nome do Deus uno e trino. Na Eucaristia celebramos a ação de salvação que Deus realiza na história da criação e dos seres humanos, onde nos vem revelado o nosso único Deus em três pessoas distintas. O Pai age no mundo pelas suas duas mãos, nos diz Santo Irineu, isto é, pelo Filho e o Espírito Santo, e que nos salva e santifica. A primeira leitura é tirada do livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 4-6 e versículo de 8-9. Moisés sobe ao Monte Sinai. Encontramos a aclamação ao Deus que age salvando e perdoando na boca de Moisés. Esse Moisés que intercede pelo povo infiel, pecador, como ele também se coloca como pecador. Neste relato, Moisés nos diz muito sobre Deus que se revela e salva. Deus é transcendente, incompreensível, que está para além de toda a compreensão humana. Escapa à possibilidade que, pelo conhecimento, se possa conhecer totalmente o que Ele é. Ele é aquele que se esconde em densa nuvem. É percebendo o agir de Deus na história e na criação que podemos perceber quem Ele é. É diante da ação divina que o ser humano
faz a experiência de que Ele é um Deus clemente e compassivo, paciente, rico de bondade. Um Deus que é fiel, apesar da infidelidade humana. Diante de um Deus diferente das divindades, dos deuses pagãos, dos outros povos, que são distantes, Deus é Javé, o Deus que está aí, o Deus que caminha com seu povo. É um Deus que se preocupa com seu povo, que não é indiferente ao sofrimento humano, o sofrimento do seu povo. Êxodo, capítulo 3, versículos 7 a 10. Um Deus que desce e vem ao encontro para libertar seu povo por mediação de Moisés. Com esta autoridade, Moisés intercede a Deus dizendo: perdoa nossas culpas, a do povo e a dele, e nossos pecados, a do povo e a dele. E que o povo de Israel, eleito, igreja hoje, se torne pertença, isto é, propriedade de Deus. A intercessão que age em favor daquele que suplica e daqueles a quem ele intercede. Perdoa nossas culpas, nossos pecados. O salmo responsorial é o cântico de Daniel, capítulo 3, do versículo 52 a 56. O refrão que nós temos é tirado do versículo 52. A vós louvor, honra e glória eternamente. Este é o canto dos jovens Sidraque, Misaque e Abidênago, que foram colocados na fornalha ardente, por ordem do rei Nabucodonosor na Babilônia. Eles se recusaram a adorar o Deus dos babilônios. Eles nunca renunciaram a Javé, o Deus de Israel. A primeira estrofe. Javé é o Deus dos pais de Israel, dos antepassados, de Abraão, Isaque e Jacó. Sede bendito o Senhor, Deus de nossos pais, dos patriarcas e antepassados. A segunda estrofe. Sede bendito vosso santo e glorioso nome. Javé seja bendito em seu nome, o Deus único. Terceira estrofe. No templo santo, onde refugie a vossa glória. Deus é bendito no templo de Jerusalém, onde se manifesta na arca, ele está sobre os querubins. A quarta estrofe. Em vosso trono de poder vitorioso, Deus que reina, assentado nos céus em seu trono. A quinta estrofe. Sede bendito que sondais as profundezas do abismo. Ele é conhecedor do mais escondido de toda a criação. A sexta estrofe. É superior aos querubins. É superior aos querubins os assentais. Pois no templo de Deus, Javé está com os pés acima dos querubins que guardam a arca da aliança. A sétima estrofe. Sede bendito no celeste firmamento, isto é, ele que reina e cujo trono está nos céus. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do versículo de 11 a 13. Nessa segunda carta de São Paulo aos Coríntios, encontramos o apóstolo na defesa de seu apostolado e sua missão, diante dos ataques ferrenhos que ele sofria dos chamados superapóstolos, que procuravam destruir a integridade moral de Paulo junto à igreja de Corinto e exploravam a sua fraqueza. A busca de procurar destruir a pessoa de Paulo
encontra nessa carta uma reação. Ele vai se defender das acusações, se defende diante da igreja de Corinto, que ele fundou. Nessa carta, ele vai falar também da sua terceira ida à capital da Acaia. No final da carta, o apóstolo exorta os cristãos de Corinto a viverem nas virtudes, cuja centralidade de vida é o próprio Deus que se manifesta na história da salvação. Paulo exorta aos coríntios: alegrai-vos. A alegria cristã, que parte da certeza de que o crucificado é o ressuscitado. O que traz as marcas da cruz vive e está no meio dos cristãos. Na carta aos Filipenses, São Paulo diz no capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. A razão da alegria cristã é a centralidade de vida em Cristo, a certeza que ele vive. Segundo, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, isto é, que os caminhos sejam refeitos, corrigindo o proceder. Disposição para o crescimento para Deus. Como lembra Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Terceiro, encorajai-vos, isto é, que um possa animar o outro na busca do crescimento em Deus, na vivência da fé. Quarto, cultivai a concórdia, isso é, tendes o mesmo coração, uma unidade de coração. Quinto, vivei em paz, a busca da paz, que é o dom da ressurreição. João capítulo 20, versículo 19, a paz esteja com vocês. Consequentemente, na vivência dessas virtudes que brotam da fé em Deus, trará como presença aquilo que ele diz: o Deus do amor e da paz estará convosco. É vivenciando essas virtudes que teremos presentes na igreja e na vida do cristão a presença viva do Deus do amor e da paz. A comunidade de Corinto falhou com Paulo, aceitando as dúvidas que os superapóstolos semearam, rompendo com a caridade com aquele que fundou a igreja de Corinto, isto é, Paulo. Reconstruindo a vivência da fé, se manifesta o Deus de amor. Os superapóstolos, ao semear divisão na igreja de Corinto, fez com que esta igreja pudesse romper com a paz. É necessário reconstruir a paz com Deus portador da paz. Paulo exorta que vença o amor na comunidade, reconciliando a todos. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo da paz. Todos que estão com Paulo, ao escrever a carta, isto é, os santos, saúdam então a igreja de Corinto. Paulo termina com uma doxologia trinitária. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma afirmação de fé. Jesus que nos redimiu na cruz, perdoou nossos pecados, venceu a morte, ressuscitou dando-nos vida nova por pura gratuidade. O amor do Pai, de Deus Pai, que tendo-nos amado, nos deu seu Filho único, para quem nele crer não morra, mas tenha vida eterna. A comunhão do Espírito Santo, unidade entre Pai e Filho, que nos une à Trindade Santa e nos faz um em Deus. Estejam com todos vós, todos que vivem a fé em Deus, uno e trino. O Evangelho é tirado de São João, capítulo 3, do versículo 16 a 18. Hoje, na festa da Santíssima Trindade, encontramos uma parte do diálogo entre Jesus e Nicodemos. Jesus então afirma a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo. Quem que é esse Deus? É o Pai eterno.
Diz, amou tanto o mundo, a intensidade do amor de Deus. O mundo aqui para São João tem 3 sentidos. Primeiro sentido, o mundo é o cosmos, universo criado. Quando Jesus, na oração do capítulo 17 do Evangelho de João, diz, capítulo 5, versículo 5, Pai, glorifica teu Filho com a glória que eu tinha contigo antes da criação do cosmos, do mundo. Então, o mundo aqui tem sentido o mundo criado. Segundo, mundo também significa todos aqueles que se opõem a Cristo, como também se opõem aos cristãos. Então, capítulo 15, versículo 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. O terceiro e último sentido, o mundo significa os seres humanos, nós. Então, quando diz, Deus amou tanto o mundo, isto é, amou os seres humanos, que deu, né? Isto é, Deus deu a quê? O seu Filho unigênito. O Filho unigênito foi dado. O Pai eterno nos deu o seu Filho, como prova de amor a todos nós. Então, esse Filho nos foi dado. E ao dar esse Filho, o Pai eterno manifestou o seu amor por nós. Mas para qual finalidade? A frase é uma frase de finalidade. Para que não morra todo o que nele crê, mas tenha vida eterna. Isto é, o Pai não quer que morramos, o Pai quer que vivamos. Ele quer que nós tenhamos vida eterna. Aqui nós vemos na tradução portuguesa o verbo no presente do subjuntivo. Uma das funções do verbo do presente subjuntivo é manifestar desejo. O Pai eterno quer que o ser humano viva. E para que o ser humano possa viver, ele deu o seu Filho único como prova de amor. Porque ele não quer a morte, ele quer a vida. Mas não basta Deus querer. O homem também tem que querer ser salvo, tem que ter uma resposta à graça dada. Deus não faz magia, ele conta com a liberdade do ser humano, a sua resposta à graça que o Pai nos dá por meio de seu Filho. Então, o Pai eterno quer que nós tenhamos vida eterna. Vida aqui é o substantivo. Eterno aqui é um adjetivo, mas esse adjetivo eterno aqui, nessa frase, ele vem substantivado, é um adjetivo substantivado. Expressa a qualidade de vida que o Pai eterno nos dá através do seu Filho. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. É uma frase consequente que quer justificar a finalidade. O Pai eterno enviou o seu Filho. Esse Filho pertence ao Pai. Esse Filho é da eternidade, é o Filho gerado pelo Pai. Né? Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ao mundo aqui já expressa a realidade da vida dos seres humanos, o mundo criado. Né? Para que o mundo seja salvo por ele, para que os seres humanos sejam salvos por mediação do seu Filho, através do seu Filho. Agora vem o ato de escolha, de resposta. Quem nele crê não é condenado. Isto é, o verbo está no presente indicativo, não diz quem nele crê não será condenado, como a realidade que nós temos depois da morte, não. Quem nele crê não é condenado aqui e agora. O ato de fé já é uma resposta à graça que o Pai nos dá através do seu Filho, isto é, ao Filho que nos foi dado como prova de amor. Quando o homem dá o ato de o ser humano dá o ato de fé, ele já está participando aqui agora da graça divina.
que não é uma realidade, então, que nós temos depois da morte, mas nós já temos o momento em que nós damos o consentimento de fé. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Olha o advérbio de tempo já. Isto é, o ato de não crer faz com que, a partir do momento presente, ela não participa da vida que o Pai nos dá por meio de seu Filho. Então ele já participa da condenação. E qual justificativa? Porque ele não acreditou, ele realmente recusou a crer no nome do Filho unigênito. Agora, condenado o quê? Julgado o quê? Qual é o julgamento? Aqui o texto da nossa leitura do Evangelho Dominical não diz, mas São João coloca Jesus dizendo que o julgamento é este, que é o fruto da condenação, ou da salvação. O julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas quem é essa luz que veio ao mundo? É Jesus. Jesus é a luz que veio ao mundo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. Mas os homens preferiram as trevas à luz. Houve uma preferência. O verbo preferir indica um ato moral. Houve uma escolha moral, uma recusa que se faz ao Filho como dom de salvação, de vida eterna que o Pai nos dá, que nos chama ao momento decisivo, a uma resposta decisiva sobre nossa salvação. E, ao mesmo tempo, encontramos uma recusa daqueles que dizem não a Deus. Então, este é o Evangelho deste domingo. O Pai Eterno quer que salvamos, não quer que morramos. Nos deu o seu Filho amado, esse Deus unitrino, que na sua disposição da história da salvação, o Pai Eterno dispôs tanto o Filho e o Espírito Santo nessa obra da salvação. Por isso eu dizia, Santo Irineu nos falava que o Pai Eterno age no mundo através de suas duas mãos para nos salvar, o Filho e o Espírito Santo. E depois, a antífona de comunhão é tirada da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Porque sois filhos, Deus Pai enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abá, Pai. A comunidade orante, que comunga Jesus vivo na Eucaristia, é manifestação da Trindade em missão. Anunciadores da salvação que o Pai revelou por meio de seu Filho e nos deu o Espírito Santo, para nos acompanhar na história, a sermos anunciadores da Boa Nova do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.